Chama! Começando mais uma videoaula aqui para vocês, diretamente dos nossos estúdios. Chama! Hoje nós vamos tratar um pouco de direito processual penal. Isso mesmo, vamos falar do processo penal. Você que vai prestar concurso para a Polícia Civil do Distrito Federal, você que vai prestar concurso para Guarda Municipal, você que vai prestar concurso para carreiras policiais, não pode ficar de fora, não pode perder essa videoaula que está quentíssima e cheio de visu para vocês, tá? Ela está esquentadíssima. Vamos lá, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco de inquérito policial. Eu vou deixar uma videoaula aqui, será? Nós vamos tratar aqui no artigo 4º até o artigo 23 do inquérito policial. A primeira parte nós vamos falar das características do inquérito policial e sucessivamente nós vamos falando um pouco a respeito deste procedimento. Primeiro nós devemos ressaltar que o inquérito policial nada mais é do que um procedimento administrativo, ou seja, é uma fase processual? Não é uma fase processual, é uma fase pré-processual. O que significa pré-processual? Ela antecede o processo penal. Isso mesmo, é um procedimento administrativo. Todos nós sabemos que o nosso processo penal em si, ou seja, o processo brasileiro, seja ele penal, seja ele o processo civil, seja ele com algumas ressalvas que existem, o nosso processo penal, nós adotamos o sistema acusatório. Qual a diferença entre o sistema acusatório e o sistema inquisitivo? É que na fase processual, o sistema acusatório ele difere do sistema inquisitivo justamente por alguns elementos e alguns princípios que o nosso ordenamento jurídico brasileiro rege. Quais princípios esses? Princípio da ampla defesa, da publicidade, da diferença entre acusação, acusado e defesa, né? E o órgão jurisdicional que vai julgar. Ou seja, as partes do processo são partes diferentes. Nós temos o juiz, nós temos a acusação e temos o acusado. Ou seja, existem pessoas diferentes. Nos Estados Unidos, nós temos o juiz, que ele exerce tanto o papel de acusador, como o órgão jurisdicional, assim como a defesa. Nós temos uma pessoa só representando essas três partes dentro do processo. Então, isso significa que lá é o sistema inquisitivo, ou seja, uma única pessoa com as três denominações, ou seja, com os três, reúne em si as três partes do processo. Isso é o sistema inquisitivo ou sistema inquisitório, tá? Mas nós devemos saber que isso é o processo penal, ou seja, a fase pré-processual, o inquérito policial, que é um procedimento administrativo e não um processo em si, ele é inquisitivo, isso mesmo, ele reúne todos esses elementos que o direito penal lá dos Estados Unidos reúne, isso mesmo. Ele deve reunir esses requisitos, que é o sistema sigiloso, ele fere o princípio da publicidade. Nós temos ali as três pessoas exercendo o papel, ou seja, a autoridade policial, que nesse caso seria o delegado de polícia, exercendo ali, fazendo o seu próprio juízo de valor, como eu coloquei aqui, ele fazendo o seu próprio juízo de valor de que se realmente o cara é culpado, se não é, como se deve apurar. Ou seja, nós temos uma única pessoa que reúne essas três características de acusação, defesa e aquele próprio que vai fazer o seu juízo de valor para poder elucidar o fato criminoso, tá? Nós devemos saber também que o inquérito policial ele é utilizado normalmente para apuração de infrações penais. Isso está lá no Código de Processo Penal. Quando você abrir o artigo 4º, você vai ver que a letra da lei fala que a autoridade policial apurará, né, as infrações penais. E qual o procedimento que a autoridade policial iniciará? A partir de onde ela iniciará? A partir do inquérito policial. Nas características do inquérito policial, nós temos que destacar aqui, mais precisamente, essas quatro. Eu fiz um bizu para deixar você aí bem focado, não errar mais essas questões, deixar você bem centrado aí nas características do inquérito policial. O inquérito policial ele é sigiloso. Tá, mas todos os procedimentos do inquérito é sigiloso? Opa, eu ouvi falar que o advogado tem direito a acesso aos autos do inquérito policial. Isso é verdade. Isso está pacificado, todos os advogados têm acesso. Agora, digamos que dentro desse inquérito há um pedido ao Poder Judiciário, da autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia pediu para que o juiz deferisse uma escuta telefônica a respeito de determinado fato.
E aí, como é que vai ficar a situação? Já que o advogado tem direito ao acesso aos autos de inquérito policial. Aí vai entrar numa outra seara. Ou seja, aquela folha, aqueles autos, aqueles documentos que trata de caráter sigiloso, ou seja, que há um interesse público para a elucidação do fato, ele deve ser retirado dos autos de inquérito e guardado dentro da gaveta do delegado, da autoridade policial, para que não possa interferir nas investigações, porque sendo assim, o próprio advogado daquele acusado que está sendo indiciado ali no inquérito policial iria ter ciência e não digamos que ele iria fazer isso por má fé, mas digamos que o advogado iria simplesmente cientificar o seu cliente dizendo, olha, eles estão fazendo escuta telefônica do seu celular, eles estão grampeando aí, tarará, tarará, entendeu? Então por isso existe essa prerrogativa, tanto do advogado ter acesso aos autos de inquérito, quanto da autoridade policial de retirar aquilo que é de importância, de caráter sigiloso, retirar dos autos de inquérito e deixar guardado na sua gaveta. E ao final do inquérito, quando a autoridade policial for fazer um relatório, olha aqui uma outra característica, ele deve ser escrito. Isso mesmo, o inquérito policial deve ser escrito porque ao final do inquérito policial, a autoridade policial, que no caso será o delegado de polícia, irá fazer um relatório tratando-se de todos os fatos que foram apurados para que o Ministério Público sirva-se desse instrumento para oferecer a denúncia contra aquela pessoa que está sendo indiciada e passará a ser acusada, tá? Nós também temos aqui uma outra característica do inquérito, que é a dispensabilidade. Isso mesmo, você não escutou errado, é dispensabilidade, não é indispensabilidade, tá? É dispensável. O inquérito ele é dispensável, tá? Mas eu não entendi como é que o inquérito é dispensável. Se existir outras formas com que a autoridade policial tenha convicção, até mesmo um flagrante em si, qualquer outra forma em que a autoridade policial reúna entre si materialidade e autoria do delito, para que o Ministério Público possa oferecer a denúncia, não precise do inquérito policial, ele é sim dispensável. Então muitas pessoas acreditam que todos os processos têm que ser precedidos de um inquérito policial. Negativo, o inquérito policial ele é dispensável. Aqui mais uma das características do inquérito policial, tá? Uma outra característica do inquérito policial, como eu já falei, é a cargo da polícia judiciária. Presta bem atenção na dica que eu estou falando, tá? Para depois não dizer que eu estou falando abobrinha por aí. Inquérito policial. Quem é a autoridade judiciária no âmbito estadual? As polícias civis. No âmbito federal, Polícia Federal, tá? Agora presta atenção, inquérito policial. Por quê? Porque existem outros tipos de inquérito, que assim como esse também é um procedimento administrativo, precedido de diversos procedimentos, que será apurado algumas condutas, que até mesmo pode servir como base para a apuração de possíveis crimes. Mas existe também inquérito administrativo, existe o próprio inquérito militar, lá dentro das instituições militares. Então existe sim outros tipos de inquérito. Então presta atenção, falou de inquérito policial, aí sim está a cargo da polícia judiciária, tá gente? Aqui eu trouxe uma dicasinha aqui de suma importância para que você não esqueça as características principais do inquérito policial. As características principais do inquérito policial é I12, mas eu não entendi o I12. Nós vamos trocar o 12 aí, dizer por S. Para quê? Para que possamos juntos aí lembrarmos das características principais do inquérito policial. O I significa inquisitivo, ou seja, ele fere alguns princípios. A princípio ele fere, mas lembrando que ele é um procedimento administrativo e não um processo em si, tá? Dispensável. É o D aqui do I12. I12, oficial, ou seja, ele deve estar a cargo da polícia judiciária, deve ser um documento oficial a cargo da polícia judiciária. S de sigiloso, isso mesmo, o inquérito ele deve ser sigiloso, porque, como eu já falei para vocês, imagina se todas as autoridades policiais saíssem dizendo, pá, estou investigando um crime de fulano, de ciclano. Daí seria muito fácil de esconder ali materialidades do crime, omitir provas e destruir provas, isso, aquilo, outro, tá? Nós temos aqui embaixo também o último Ezinho aqui, do I12, que é escrito, isso mesmo. Como eu falei para vocês do relatório, o inquérito ele deve ser escrito. Por quê? Porque as palavras que nós falamos de boca, o vento leva, tá? Então a próxima aula vai ficar para amanhã, tá? Um abraço para todos vocês, deixa o seu joinha e não esquece de comentar aqui embaixo. Fui!